Entre os muros altos e floridos de uma mansão imponente, à beira-mar de um dos recantos mais cobiçados do Brasil, desdobrava-se a vida de Sofia. Cada cômodo era um monumento ao luxo desenfreado, com lustres de cristal que cintilavam como cascatas congeladas, móveis de design assinado por mestres europeus e obras de arte tão raras que pareciam respirar história em cada pincelada. A piscina, um espelho azul emoldurado por palmeiras imperiais, convidava a mergulhos preguiçosos sob o sol escaldante, enquanto as adegas subterrâneas guardavam safras de vinhos que valiam fortunas. Sofia era a personificação da opulência, a herdeira de um império financeiro que se estendia por diversos continentes, construído com astúcia, claro, com a inabalável base de seu falecido pai. Desde o berço, ela nunca conheceu a palavra não, a não ser quando se tratava de limites. Sua rotina era uma sinfonia de indulgências. Manhãs que se arrastavam em cafés da manhã exóticos, servidos por mordomos discretos, tardes dedicadas a sessões de compras extenuantes em boutiques de grife, onde cada peça era escolhida sem o menor vislumbre do preço, e noites que se transformavam em festas glamorosas, repletas de socialites, artistas e empresários, todos em busca de um pedaço do brilho que a cercava. Viagens impulsivas a paraísos distantes eram tão comuns quanto as visitas ao spa particular em sua própria casa. Ela flutuava por entre seus dias sem uma única preocupação, imersa em uma bolha de privilégios que a isolava completamente das realidades mais duras do mundo exterior. O burburinho de um mercado de rua, com seus cheiros de frutas frescas, o alarido dos vendedores e as conversas animadas, era algo tão distante de seu universo quanto as estrelas mais longínquas. Ela jamais havia sequer pisado em um, e a ideia sequer passava por sua mente. O conceito de realidade era para os outros, para aqueles que não tinham um nome que abria todas as portas e uma conta bancária que parecia ilimitada. Sofia vivia sem peso na consciência, sem o menor esforço para compreender as nuances do trabalho árduo ou da frugalidade. Cada desejo era uma ordem. Cada problema era uma tarefa para sua legião de funcionários. A vida era, para ela, um banquete interminável, servido em bandejas de prata, onde a única escolha era qual iguaria provar primeiro. Sua beleza estonteante, cabelos loiros esvoaçantes e olhos azuis penetrantes, aliada à sua fortuna, fazia dela o centro das atenções aonde quer que fosse. Ela era cortejada, invejada, às vezes, secretamente ressentida por aqueles que orbitavam em sua esfera. Mas Sofia era alheia a tudo isso, absorta em seu próprio mundo de sonhos dourados. Até que, em uma tarde de quinta-feira, enquanto escolhia um novo iate para sua próxima viagem ao Caribe, o som estridente de um toque de telefone rompeu a bolha. Era seu smartphone de última geração, um modelo que nem sequer havia sido lançado ao público. A advogada da família, a doutora Renata Bittencourt, uma mulher austera e de voz grave, estava ligando. A expressão no rosto de Sofia, geralmente marcada por um tédio elegante, mudou para uma leve irritação. Renata raramente ligava. Ela preferia formalizar tudo por e-mail ou reuniões presenciais. Sofia, precisamos conversar. É urgente e extremamente sério. A voz de Renata soou do outro lado da linha, com uma gravidade incomum que fez um arrepio percorrer a espinha de Sofia. A palavra sério dita por Renata era como um trovão em um céu sempre azul. A leve irritação de Sofia transformou-se em uma pontada de curiosidade, misturada com uma familiaridade com a calma que se segue à tempestade. Trata-se de irregularidades financeiras graves na empresa. Irregularidades que podem ter consequências desastrosas. O tom da advogada não deixava espaço para dúvidas ou para a habitual displicência de Sofia. Pela primeira vez em muito tempo, um calafrio real, não provocado pelo ar-condicionado, atingiu Sofia. A palavra desastrosas ecoou em sua mente, um presságio sombrio que ameaçava desestabilizar seu castelo de cartas. Antes que eu continue a desenrolar essa história de reviravoltas e lições de vida, onde o destino de Sofia está prestes a mudar de forma drástica e inesperada, eu te faço um convite. Se você gosta de narrativas emocionantes e cheias de superação, inscreva-se no canal.
Não deixe de se juntar à nossa comunidade para acompanhar Sofia nessa jornada que promete abalar todas as suas certezas. Sua inscrição faz toda a diferença para que possamos trazer mais conteúdo como este. A voz de Renata, geralmente tão controlada e jurídica, tremia levemente ao proferir aquelas palavras, confirmando as piores apreensões de Sofia. Mal sabia ela que aquele telefonema era apenas a primeira rachadura em seu mundo de cristal, o prenúncio de um terremoto que viria a desmoronar cada pilar de sua existência. Nos dias que se seguiram, a vida de Sofia foi invadida por uma enxurrada de termos jurídicos complexos, relatórios financeiros densos e reuniões exaustivas com advogados e contadores. A investigação, que se aprofundava a cada hora, revelava um cenário desolador. Não se tratava de meras irregularidades, mas de um esquema sofisticado e implacável de desvio de recursos, orquestrado por um sócio-diretor de confiança de seu falecido pai. Esse homem, em quem o patriarca depositara fé cega, havia meticulosamente drenado a maior parte dos ativos da empresa ao longo de anos, construindo sua própria fortuna ilícita às custas do império da família de Sofia. A cada nova descoberta, uma camada da ilusão de segurança de Sofia era arrancada. A fortuna que parecia inesgotável, a glória intocável da empresa familiar, tudo estava se revelando uma miragem. A realidade brutal era que a vasta maioria do patrimônio havia sido pulverizada, restando apenas um esqueleto frágil do gigantismo que um dia fora. Sofia estava à beira da falência, um conceito tão alienígena para ela quanto a escassez de oxigênio. Ela observava, atônita, os números em queda livre, as contas esvaziando-se, os bens sendo sequestrados pela justiça para cobrir dívidas e compensar os investidores lesados. Era um pesadelo acordada, uma queda livre sem paraquedas de seu pedestal dourado para o abismo da incerteza. Enquanto a investigação avançava, uma barreira intransponível erguia-se à sua frente: a burocracia legal. Papeladas intermináveis, prazos apertados e um labirinto de procedimentos judiciais consumiam o pouco que restava de sua esperança. Os bancos, antes solícitos e bajuladores, agora a tratavam com uma frieza cortante. Linhas de crédito foram abruptamente cortadas, empréstimos negados e gerentes que antes a recebiam com tapete vermelho mal escondiam o desdém em seus olhares. A cada porta que se fechava, Sofia sentia o peso de sua nova realidade. O sobrenome que antes abria todas as portas, agora se tornava um sinônimo de problemas financeiros, de uma reputação manchada. E, como a maré que recua, levando tudo consigo, seus supostos amigos da alta sociedade começaram a desaparecer. As ligações pararam, os convites para festas luxuosas cessaram, e os sorrisos que antes a cercavam transformaram-se em olhares de pena ou, pior, de satisfação velada. Aqueles que antes competiam por sua atenção, agora desviavam o olhar em eventos sociais, murmurando desculpas esfarrapadas para não se aproximar. A superficialidade de seus relacionamentos foi exposta em toda a sua crueldade. Amigos que ela considerava leais revelaram-se meros parasitas, atraídos apenas pelo brilho efêmero de sua fortuna. Ela era uma joia valiosa que, ao perder seu fulgor, era descartada sem cerimônia. A solidão, antes uma abstração, tornou-se uma presença palpável e dolorosa. Desesperada para conter a sangria financeira, Sofia tentou vender o que restava de seus ativos mais valiosos. Colocou à venda sua suntuosa mansão à beira-mar, o apartamento de cobertura em Nova York, o jatinho particular e a coleção de carros esportivos de luxo. No entanto, a sorte parecia ter-lhe virado as costas de forma definitiva. A crise econômica global atingira em cheio o mercado de luxo. Os compradores, antes frenéticos por bens exclusivos, agora estavam cautelosos, e os imóveis que antes valiam milhões, agora lutavam para encontrar interessados. Os preços, que ela esperava que salvassem o pouco que restava, caíam vertiginosamente a cada semana. Corretoras que prometiam vendas rápidas apresentavam ofertas irrisórias, muito abaixo do valor de mercado e do que ela precisava para quitar as dívidas emergenciais. A cada tentativa frustrada de venda, a corda se apertava mais. Ela se viu presa em um ciclo vicioso, dívidas acumulando-se,
bens desvalorizando-se e a incapacidade de reverter a situação. A vida de luxo que ela conhecia estava minguando diante de seus olhos, levada pela corrente de uma realidade implacável e amarga. Sofia, a intocável herdeira, começava a sentir o gosto amargo do desamparo, uma sensação que nunca imaginou ser possível. Ela estava perdendo tudo, e a dor dessa perda era muito mais profunda do que qualquer compra que o dinheiro pudesse remediar. Era a perda de sua identidade, de seu propósito, de tudo o que ela acreditava ser. O chão sob seus pés estava desmoronando, e ela não tinha ideia de como se manter de pé. O chão sob seus pés continuou a desmoronar-se com uma velocidade assustadora, muito mais rápida do que Sofia poderia ter previsto. A dolorosa realidade atingiu-a com a força de um furacão, impiedosa e avassaladora. Sua suntuosa mansão, o cenário de tantos bailes e festas extravagantes, foi tragada pela voragem da falência, leiloada por uma fração do que valia. O carro de luxo, um símbolo fulgurante de seu status, foi guinchado, e os poucos bens que lhe restavam, memórias materiais de uma vida de opulência, foram penhorados para saldar dívidas que pareciam não ter fim. De um dia para o outro, Sofia viu-se despojada de tudo. O choque era visível em seus olhos antes tão vibrantes, agora opacos e marejados. A dificuldade de adaptação àquela nova vida, simples e despojada, era um martírio diário. Ela, que nunca havia se preocupado com o preço de um café, agora calculava centavo por centavo antes de comprar o pão. A mudança para um pequeno apartamento alugado, em um bairro que ela mal conhecia, foi um golpe duro. O espaço apertado, o mobiliário modesto e a ausência do exército de funcionários que a servia a cada capricho eram lembretes constantes de sua queda. As paredes pareciam sufocá-la, a quietude era ensurdecedora, e a solidão, uma companhia constante e amarga. No entanto, o aluguel era o máximo que ela conseguia pagar com o pouco que lhe restara após o turbilhão legal. Nos primeiros dias naquela nova realidade, Sofia sentia-se um peixe fora d'água, completamente desorientada. Coisas que antes eram feitas por outros, como ir ao supermercado, tornaram-se tarefas hercúleas. Certa tarde, munida de uma lista de compras rudimentar e um senso de urgência que antes lhe era estranho, ela adentrou um supermercado comum. O movimento, o barulho, as prateleiras abarrotadas de produtos genéricos, tudo parecia um universo paralelo. Sofia, visivelmente perdida, tateava os corredores, as mãos trêmulas enquanto tentava decifrar rótulos e comparar preços. Em meio a essa confusão, enquanto tentava alcançar uma caixa de leite na prateleira mais alta, seu corpo esguio esbarrou desajeitadamente em alguém. Um pequeno carrinho de compras que essa pessoa empurrava balançou perigosamente, e uma sacola de batata as ameaçou cair. Oh, mil perdões, disse ela, sentindo o rosto corar, uma sensação que há muito não experimentava. O homem, um verdureiro de um mercado de rua próximo, conforme ela notou por seu avental manchado de terra e o cheiro fresco de legumes que emanava dele, sorriu com gentileza. Tudo bem, moça. Acontece nas melhores famílias, ele respondeu, com uma voz rouca e acolhedora. Seus olhos, vibrantes e cheios de uma bondade genuína, fitaram Sofia por um breve momento, sem qualquer traço de julgamento ou reconhecimento. Ele rapidamente a ajudou a pegar a caixa de leite, percebendo sua dificuldade, indicou onde ela poderia encontrar algumas especiarias que parecia procurar. Estão logo ali, na seção de temperos, à esquerda. As frescas eu só tenho na banca, mas essas industrializadas resolvem um galho. O encontro foi breve, sem grandes interações além dessa troca de palavras e um sorriso discreto do verdureiro. Sofia agradeceu apressadamente, sentindo-se estranhamente exposta e vulnerável. Ela nunca havia estado tão perto de uma pessoa comum em um ambiente tão cotidiano. A simplicidade e a genuinidade daquele homem, desconhecido, contrastavam bruscamente com a artificialidade e a frieza de seu antigo círculo social. De volta ao pequeno apartamento, enquanto tentava preparar uma refeição simples, um turbilhão de memórias invadiu a mente de Sofia. O cheiro de manjericão fresco que o verdureiro carregava a transportou para a infância, para as raras ocasiões em que seu pai,
Em meio à sua incessante busca por fortuna, reservava um tempo para levá-la à cozinha da mansão. Ele, um homem prático e trabalhador em sua juventude, antes que o dinheiro o consumisse, sempre a aconselhava: Sofia, nunca se esqueça do valor do trabalho honesto e da humildade. O dinheiro vai e vem, mas o caráter e o respeito que você conquista são para sempre. Ela havia ignorado esses conselhos, relegando-os ao segundo plano, ofuscada pelo brilho fácil da riqueza e pela promessa de uma vida sem esforço. As palavras do pai ecoavam agora com uma clareza dolorosa, um lamento silencioso por um caminho não trilhado. Aqueles momentos singelos com seu pai, que ela considerava sem importância na época, ressoavam agora como os mais preciosos, os únicos que lhe ofereciam algum consolo em meio ao caos de sua nova existência. A humildade, uma virtude que ela desprezava, agora se apresentava como um farol na escuridão. O choque e a dificuldade de adaptação se intensificavam a cada dia, e Sofia se via obrigada a revisitar cada uma das suas convicções mais profundas sobre o mundo e sobre si mesma. A realidade crua da escassez de recursos batia à porta de Sofia com uma persistência implacável. Sem experiência profissional em qualquer área que não fosse o consumo de luxo, e carregando o peso esmagador de um status social que outrora era sua glória e agora era seu fardo, a busca por um emprego revelou-se um labirinto tortuoso de humilhações e negativas. Ela preencheu dezenas de formulários online, enviou currículos improvisados para vagas de recepcionista e assistente administrativo, mas sua falta de qualificações concretas e a recusa em aceitar trabalhos que considerava abaixo de sua antiga posição social transformavam cada entrevista em um exercício de frustração. Os empregadores olhavam seu histórico de vida, ou a ausência dele, em termos práticos de carreira, com desconfiança, percebendo a inexperiência gritante e a aparente falta de propósito. As poupanças que escaparam da falência minguavam a uma velocidade alarmante. Cada conta a pagar se tornava uma montanha a ser escalada, e o medo de não ter o suficiente para as necessidades básicas começou a roer sua alma. A fome, antes uma abstração que ela via em documentários, tornou-se uma sensação familiar, um lembrete constante de sua nova vulnerabilidade. Ela se pegava olhando vitrines de padarias com um anseio dolorido, imaginando o sabor de um pão fresco, um luxo trivial para a maioria, mas agora fora de seu alcance. Os dias se arrastavam, preenchidos por uma melancolia profunda e pela constante ansiedade sobre o futuro. O apartamento, antes um refúgio da fúria da vida, parecia agora uma cela, testemunha silenciosa de seu desespero crescente. Foi um desses dias mais sombrios, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do bairro, o estômago vazio e o coração apertado, que o destino interveio novamente. Seus olhos, acostumados a desviar de qualquer interação que não fosse planejada ou exclusiva, notaram a vibrante barraca de frutas e vegetais no mercado de rua. Um aroma inebriante de terra molhada, ervas frescas e frutas maduras pairava no ar, evocando uma memória fugaz daquele dia no supermercado. Ao se aproximar, com a intenção de apenas flutuar por entre as pessoas para disfarçar a fome, seus olhos encontraram os de um homem familiar. Era o verdureiro, aquele mesmo que a ajudara com a caixa de leite. Ele estava ali, sorrindo e oferecendo amostras de maçãs crocantes aos clientes. João, o verdureiro, a reconheceu instantaneamente. Ele a vira algumas vezes desde o incidente no supermercado, sempre sozinha, com uma expressão de cansaço e uma sombra de tristeza em seus olhos. A imagem dela, altiva e elegante no supermercado, contrastava acentuadamente com a figura mais abatida e um tanto desamparada que ele via agora. Algo em seu porte, antes de rainha, agora de uma fragilidade quase palpável, o inquietava. Ele percebeu o olhar dela para as frutas coloridas, um olhar que não era de mera apreciação, mas de uma fome contida. Com a simplicidade e a franqueza que só a vida na rua ensina, João agiu. Sem hesitar, ele pegou uma sacola de papel pardo e começou a preenchê-la com os produtos mais frescos de sua banca. Um punhado de laranjas suculentas, tomates vermelhos e firmes, um maço de couve que ainda pingava orvalho, e algumas bananas maduras. Moça, essa couve está uma maravilha hoje. Fresquinha. E essas laranjas, doce como mel. Ele disse,
estendendo a sacola para ela. Leve. É por minha conta. Sofia ficou estática, uma mistura de surpresa, constrangimento e uma pontada de vergonha. A ideia de aceitar caridade era algo que sua antiga persona jamais conceberia. Sua primeira reação foi de recusar, de se afastar com dignidade. Mas a fome em seu estômago era muito real, e a bondade genuína nos olhos de João era inegável. Não havia traço de pena ou humilhação em seu gesto, apenas uma compaixão pura e desinteressada. Seu rosto, antes endurecido pela luta, suavizou-se em uma expressão de gratidão. Eu não posso aceitar. Ela murmurou, a voz quase inaudível, mas seus olhos famintos traíam suas palavras. João sorriu, um sorriso caloroso que parecia iluminar o ambiente. Pode sim, moça. Hoje é um bom dia para compartilhar. Nesses tempos difíceis, a gente precisa se ajudar. Um dia, quando a senhora estiver melhor, pode pensar em mim. Ele empurrou a sacola gentilmente em suas mãos. Não se preocupe com o pagamento. O peso da sacola em suas mãos parecia simbólico, um peso de humildade e aceitação. Sofia, inicialmente relutante, aceitou a ajuda. As lágrimas brotaram em seus olhos, uma emoção que ela não permitia sentir há muito tempo. Aquele gesto simples, sem pedir nada em troca, a surpreendeu profundamente. Em seu antigo círculo social, cada favor vinha com um preço, cada cortesia, uma expectativa velada. A generosidade de João era um bálsamo para sua alma ferida, uma revelação da existência de uma bondade que ela havia esquecido, ou que talvez nunca tivesse experimentado de forma tão pura. Aquele verdureiro anônimo, com suas mãos calejadas e seu coração gigante, lançou a primeira semente de uma conexão que germinaria em seu interior, prometendo uma colheita de transformação e esperança. Aquele verdureiro anônimo, com suas mãos calejadas e seu coração gigante, lançou a primeira semente de uma conexão que germinaria em seu interior, prometendo uma colheita de transformação e esperança. Sofia caminhou para casa naquele dia com a sacola de frutas e vegetais apertada contra o peito, sentindo não apenas o peso físico dos alimentos, mas também o peso de uma nova perspectiva se formando em sua mente. A bondade gratuita de João, tão inesperada em seu mundo de transações e interesses, ressoava em sua alma ferida como uma melodia suave. Ela nunca havia imaginado que um gesto tão simples pudesse ter um impacto tão profundo. No dia seguinte, e nos dias que se seguiram, Sofia sentiu-se compelida a retornar ao mercado de rua. Não era apenas pela fome, mas por uma curiosidade crescente, uma atração inexplicável pelo universo vibrante e autêntico que João representava. Parava em frente à barraca dele, observando-o trabalhar. Via-o com seus movimentos ágeis e eficientes, separando as verduras, pesando as frutas, conversando com os clientes com um sorriso fácil e uma palavra amiga para todos. Ele não era apenas um vendedor. Ele era parte da comunidade, um pilar daquele microecossistema. Sofia observava a dignidade em cada gesto, a satisfação genuína em servir, a alegria das pequenas interações cotidianas. Aqueles feirantes, incluindo João, trabalhavam sob o sol escaldante ou a chuva fina, com as mãos sujas de terra e as roupas simples, mas seus olhos brilhavam com uma força e uma resiliência que Sofia nunca vira em seus antigos círculos sociais, onde o luxo muitas vezes disfarçava um vazio existencial. Ela via mães pechinchando, idosos compartilhando receitas, crianças correndo entre as barracas. Era uma vida pulsante, real, onde o valor de uma pessoa não era medido por sua conta bancária, mas por seu caráter e sua contribuição. Sofia, que antes considerava esses trabalhadores invisíveis, começou a vê-los com novos olhos, percebendo a beleza e a importância de seus trabalhos, a conexão humana que florescia em cada transação, em cada troca de sorrisos. A barreira de preconceito e ignorância que a fortuna havia erguido ao seu redor começou a ruir, pedaço por pedaço. Certo dia, enquanto Sofia observava João do outro lado da rua, ele acenou para ela. Ela se aproximou, o coração batendo forte, uma mistura de nervosismo e expectativa. João não perguntou sobre sua situação, não fez perguntas invasivas. Em vez disso, com um sorriso acolhedor,
Ele ofereceu. Moça, percebi que a senhora vem por aqui todos os dias. Meu ajudante adoeceu e preciso de uma mão extra para organizar a barraca. Não é muito, mas é um extra e sempre tem uma fruta fresquinha para o almoço. Que tal trabalhar comigo, pelo menos por uns dias? As palavras de João a atingiram como um choque. Trabalhar em uma barraca de feira. Sofia, a herdeira de um império, a mulher que jamais lavara um prato, que tinha uma equipe de funcionários para tudo, agora estava sendo convidada a vender bananas e tomates. A ideia parecia absurda, quase cômica. Um turbilhão de emoções a invadiu. Vergonha, incredulidade, mas também uma estranha sensação de alívio, o mais surpreendente de tudo, curiosidade. Seria aquilo uma chance de se reconectar com algo real, de provar a si mesma que era capaz de mais do que apenas consumir? Seria a oportunidade de experimentar a vida que ela observava com tanto fascínio? Hesitante, mas movida por uma força que ela mesma não compreendia, Sofia aceitou. Eu aceito, João. Obrigada, disse ela, a voz um pouco embargada. O primeiro dia foi um desastre hilário. Sofia, com suas mãos delicadas e habituadas apenas a joias e taças de champanhe, era desajeitada para manusear as caixas pesadas de produtos. Derrubou uma pilha de maçãs. Confundiu couve-flor com brócolis. Pesava os produtos de forma errada e demorava a calcular o troco. Os clientes, acostumados com a agilidade dos feirantes, olhavam-na com curiosidade e, por vezes, um leve divertimento. Ela sentia o suor escorrer por seu rosto, a poeira grudando em suas roupas, os músculos doendo de formas que nunca havia experimentado. João, no entanto, foi incrivelmente paciente. Com um sorriso, ele a corrigia gentilmente. Mostrava como arrumar os abacaxis em uma pirâmide perfeita, como escolher os melhores tomates sem amassá-los, como interagir com os clientes de forma eficaz e cordial. A senhora tem que sorrir, moça. Vender é um ato de carinho também. As pessoas gostam de gente feliz, ele aconselhava, com uma sabedoria simples e profunda. Sofia, inicialmente envergonhada por suas muitas falhas, começou a se esforçar genuinamente. Ela observava João e os outros feirantes, copiando seus movimentos, absorvendo suas dicas. Cada tarefa, por mais trivial que parecesse, era um desafio e uma oportunidade de aprendizado. Aprendeu a diferenciar as variedades de batatas, a estimar o peso de um maço de cheiro verde apenas com os olhos, a embalar os produtos de forma eficiente. O sol forte no rosto, o barulho constante do mercado, o cheiro de terra e frutas, tudo isso, que antes seria impensável, tornou-se parte de sua nova rotina. E, para sua surpresa, ela começou a encontrar uma satisfação inesperada naquele trabalho árduo. Cada venda bem-sucedida, cada cliente satisfeito, trazia uma sensação de realização que nunca sentirá ao gastar quantias exorbitantes em grifes. Sofia estava aprendendo, de forma visceral, o valor do trabalho, a disciplina e a humildade. E, mais importante, estava aprendendo a se reconectar com o mundo real, um mundo muito mais rico em experiências e significado do que sua antiga bolha de ouro. A cada dia que passava na feira, Sofia sentia uma transformação profunda e inegável. Lentamente, ela deixava de ser a herdeira mimada e desorientada para se tornar uma mulher mais forte, mais centrada. O trabalho árduo, sob o sol ou sob a garoa, com as mãos sujas de terra e o corpo dolorido ao fim do dia, começou a moldar não apenas seu físico, mas sua essência. Ela aprendeu o valor do dinheiro ganho com suor, a satisfação de um dia de trabalho honesto, a alegria em ver um cliente satisfeito com um produto que ela havia pesado, embalado. Aquele dinheiro, que antes chegava sem esforço e era gasto sem pensar, agora representava horas de empenho, de dedicação. Cada nota significava o sustento, a independência, a dignidade. Sua percepção sobre a vida mudava drasticamente. O que antes era trivial e sem importância, como a cor vibrante de uma manga madura ou o cheiro fresco de hortelã, agora era um deleite para seus sentidos. Ela começou a observar o mundo ao seu redor com uma atenção que jamais havia dispensado antes, percebendo a intrínseca beleza na simplicidade do cotidiano. A vaidade e o
Desejo por bens materiais caros foram substituídos por um apreço genuíno pela funcionalidade e pela autenticidade. Ela trocou as roupas de grife por vestimentas simples e confortáveis, e o que perdia em glamour, ganhava em liberdade e praticidade. Nesse processo de redescoberta, João se tornou muito mais do que um empregador ou um colega de trabalho. Ele era um mentor, um guia paciente que a ensinava não apenas sobre a arte de vender frutas e vegetais, mas sobre a vida em si. João compartilhava histórias de sua infância no interior, das lutas para montar sua banca, dos altos e baixos de ser um pequeno comerciante. Ele ensinou Sofia sobre a paciência necessária para esperar a colheita, a resiliência para recomeçar depois de um dia de poucas vendas, a sabedoria de valorizar as pequenas vitórias. Ele mostrava a ela como lidar com os clientes mais exigentes com um sorriso, como transformar um dia ruim em uma oportunidade de aprendizado. A amizade entre eles floresceu de maneira surpreendente. Sofia admirava a honestidade inabalável de João, sua bondade natural e sua profunda conexão com a terra e com as pessoas. João, por sua vez, via em Sofia não a ex-milionária, mas uma mulher determinada, inteligente e disposta a aprender, com uma sede genuína por uma vida mais autêntica. Eles riam juntos das gafes de Sofia, compartilhavam refeições simples na banca durante o almoço e conversavam sobre tudo e nada, sob o constante burburinho do mercado. Ele a ensinou a identificar a melhor melancia pelo som, a escolher o abacate perfeito pela textura, a entender os ciclos da natureza que regem a feira. A cada conselho, a cada gesto de apoio, a cada risada compartilhada, a amizade dele se aprofundava, construída sobre a base sólida de respeito e admiração mútua, algo que Sofia nunca havia experimentado em seu antigo mundo de fachada. Pela primeira vez, Sofia interagiu de forma significativa com pessoas de todas as esferas da vida, outros feirantes, clientes regulares, entregadores. Ela superou seus antigos preconceitos, percebendo que a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais ou nos sobrenomes famosos, mas na riqueza das relações humanas, na solidariedade e na contribuição para a comunidade. Ela via as famílias que dependiam das vendas da feira, sentia o orgulho dos pequenos produtores que traziam seus legumes e frutas, e entendia a importância de seu trabalho para a mesa de centenas de lares. A barreira social que antes a separava do povo desmoronou completamente. Ela descobriu que as conversas mais profundas e os sorrisos mais sinceros vinham daqueles que tinham pouco, mas ofereciam muito. Sofia aprendeu a ouvir, a compreender as preocupações diárias dos clientes e a encontrar alegria em pequenas gentilezas. A satisfação de ajudar uma senhora idosa a carregar suas compras ou de dar uma fruta extra para uma criança faminta eclipsava qualquer prazer que as compras de grife lhe proporcionaram. Ela percebeu que a felicidade não estava em acumular bens, mas em semear bondade e colher conexões. O mercado, com sua vida pulsante e sua diversidade humana, tornou-se sua nova escola, e a cada dia, Sofia se formava um pouco mais na arte de viver com propósito e significado. Aquele aprendizado profundo no mercado de rua, a resiliência forjada na rotina diária e a sabedoria adquirida com João e os demais feirantes prepararam Sofia para algo que ela menos esperava. A vida, em sua ironia peculiar, estava prestes a lhe apresentar uma nova encruzilhada, uma oportunidade que parecia vir do passado, mas com o potencial de moldar um futuro inteiramente novo. Um dia, enquanto arrumava cuidadosamente as bancadas com João, recebendo e organizando uma nova leva de produtos, seu antigo celular, que ela mantivera por uma questão de praticidade, tocou com um número desconhecido de prefixo de São Paulo. Já acostumada a ignorar muitas chamadas de números não identificados, hesitante atendeu, imaginando que poderia ser mais uma oferta de telemarketing, ou uma cobrança antiga direcionada ao seu antigo eu. Para sua surpresa, a voz do outro lado era inconfundível. Era Dr. Almeida, um advogado respeitado e um contato próximo de seu pai, uma figura que Sofia não via desde os tempos de opulência e prosperidade da família. Ele, um homem de poucas palavras, mas de grande influência nos círculos empresariais, sempre demonstrou um apreço especial pela ética e pela visão estratégica de seu pai. Sofia, é o Dr. Almeida. Precisamos conversar.
Recentemente, tive acesso a algumas informações e, para ser franco, fiquei impressionado com as notícias a seu respeito e com sua resiliência, disse ele, com um tom que transparecia uma mistura de seriedade e um certo espanto quase admirado. Dr. Almeida prosseguiu, explicando que, durante uma auditoria independente solicitada por antigos investidores da empresa de seu pai, fora revelado que nem todas as ramificações do império haviam sido afetadas pela fraude massiva. Havia uma pequena, mas estratégica, subsidiária, quase uma joia escondida, com investimentos em tecnologia agrícola sustentável, que havia sido negligenciada pelos fraudadores por ser considerada de menor valor na época. Essa subsidiária, graças a um modelo de gestão autônomo, e por ironia, pela sua insignificância aparente aos olhos dos ladrões, havia sobrevivido intacta. E o mais importante, estava começando a mostrar um potencial de crescimento exponencial, alinhado com as novas tendências de mercado e sustentabilidade. Percebo que a senhorita não é mais a Sofia que eu conheci, continuou o Dr. Almeida, sua voz grave e carregada de Cambequel. Sua história de superação, de como se reergueu do nada e encontrou o propósito em um trabalho honesto, chegou aos meus ouvidos. É uma história que inspira. E é por isso que estou ligando. Eu e um grupo de investidores estamos dispostos a reerguer essa subsidiária. Não será fácil, mas acredito que a senhorita, com sua nova perspectiva e os conhecimentos que adquiriu, tem a capacidade de liderar esse projeto. Oferecemos a você uma assessoria para reconstruir essa parte da empresa, com total autonomia e capital inicial para começar. As palavras do Dr. Almeida ecoavam na mente de Sofia, misturando-se ao burburinho do mercado. Uma oportunidade. Uma chance de verdade. Mas não era a mesma empresa. Não era a mesma vida. A virada era clara. A semente da antiga ambição de seu pai, agora em suas mãos, combinada com a sabedoria que ela havia cultivado na feira. Ela podia usar sua nova perspectiva sobre gestão de pessoas, a importância do relacionamento com o cliente, a eficiência na logística e a valorização do produto, lições que havia aprendido com João. João, que estava ao seu lado durante a ligação, observava a expressão complexa no rosto de Sofia. Ele, com sua intuição aguçada, sentia que algo grande estava acontecendo. Sofia, por sua vez, percebeu instantaneamente a dicotomia. Ela poderia ter uma chance de reconstruir um império, de ter o poder e o dinheiro de volta. Mas não era isso que ela queria. Ela não queria voltar à vida de luxo vazia, à superficialidade que quase a destruiu. Ela queria construir algo novo, baseado nos princípios éticos e no trabalho duro, na dignidade e na conexão humana que havia aprendido a valorizar. A verdadeira riqueza, ela percebera, residia nas relações e no propósito, não na ostentação. O conflito final se instalou em seu coração. Como conciliar a simplicidade que aprendeu a amar, a autenticidade que agora definia, com a complexidade e as responsabilidades de um novo empreendimento empresarial? A feira, com seu cheiro de terra e vida, era seu lar agora. João, com sua bondade e sabedoria silenciosa, era seu amigo. A decisão não era sobre dinheiro, não era sobre luxo. Era sobre quem ela havia se tornado e quem ela queria continuar a ser. Ela se debatia entre o passado, que a chamava com a promessa de resgatar um legado, e o futuro incerto, que ela estava construindo tijolo por tijolo, suor por suor, no coração do mercado de rua. O chamado do mundo corporativo era forte, mas o chamado de sua nova essência era ainda mais poderoso. A escolha que Sofia faria definiria não apenas seu destino, mas também o legado que ela deixaria para trás, um legado moldado pela humildade e pela sabedoria de um verdureiro. O chamado do mundo corporativo era forte, mas o chamado de sua nova essência era ainda mais poderoso. A escolha que Sofia faria definiria não apenas seu destino, mas também o legado que ela deixaria para trás, um legado moldado pela humildade e pela sabedoria de um verdureiro. Após dias de profunda introspecção, de longas caminhadas pelas ruas movimentadas do bairro e de conversas silenciosas com a imagem de seu pai em sua mente, Sofia tomou sua decisão. Ela não era mais a jovem imprudente que buscava apenas o prazer e a ostentação. A feira e João haviam lapidado uma nova mulher,
com valores sólidos e uma visão clara do que realmente importava. Com a voz firme e a mente serena, Sofia ligou de volta para o Dr. Almeida. Aceitou a proposta, mas com condições inegociáveis. A nova empresa nasceria sob novos preceitos. Ela exigiu que o modelo de negócios fosse intrinsecamente justo e sustentável, não apenas no papel, mas em cada decisão, em cada relação com fornecedores, funcionários e clientes. A priority não seria o lucro a qualquer custo, mas a criação de valor compartilhado, o respeito ao meio ambiente e o fomento de uma cultura de trabalho em equipe e reconhecimento. As lições de humildade e a ética de trabalho que aprendeu na feira seriam o alicerce fundamental desse novo empreendimento. Ela via a oportunidade não como um retorno ao passado de luxo, mas como uma chance de aplicar todo o conhecimento adquirido, tanto o teórico de sua antiga vida quanto o prático e humano da nova. A primeira e mais surpreendente atitude de Sofia, mesmo antes de formalizar a aceitação da proposta, foi conversar com João. Ela o convidou para um café simples, longe da feira, onde pudesse expressar sua gratidão e apresentar sua visão. Com os olhos marejados, ela contou a ele sobre a proposta do Dr. Almeida, sobre a subsidiária de tecnologia agrícola sustentável, e como a sabedoria e a bondade dele haviam sido essenciais para sua transformação. João, você me ensinou mais sobre negócios e sobre a vida do que anos em uma mansão luxuosa. Sua experiência, sua visão prática, seu respeito pela comunidade e pela terra são inestimáveis, disse ela, segurando a mão calejada do amigo. Eu não quero construir isso sozinha. Nem quero que seja um projeto que esqueça suas raízes. Eu quero que você, com sua sabedoria e conhecimento do campo, seja meu parceiro. Não estou pedindo que você deixe a feira se não quiser, mas um novo empreendimento precisa de sua alma, de sua experiência. Como diretor de operações, ou como consultor estratégico, o que você achar melhor. Quero que essa empresa reflita os valores que você me ensinou. João, inicialmente atônito, ouviu Sofia com uma emoção contida. A proposta era grandiosa, mas ele via a sinceridade em cada palavra dela. Ele, o verdureiro humilde, ao lado da ex-milionária. Um sorriso largo se abriu em seu rosto. Não era sobre o título ou o dinheiro, era sobre a validação de uma vida de trabalho honesto e da amizade que havia florescido. Sofia, eu não sei o que dizer. Eu sempre acreditei que a terra nos ensina as maiores verdades. E você, minha amiga, aprendeu rápido, respondeu João, com um brilho nos olhos. E aceitou. Com você, eu aceito. Mas me prometa que nunca vamos esquecer de onde viemos, do cheiro da terra e da importância e de uma boa colheita. E assim, Sofia e João embarcaram juntos nessa nova jornada. Não em mansões ou aeronaves particulares, mas em reuniões com engenheiros agrônomos, desenvolvedores de software e pequenos produtores rurais. A empresa floresceu, tornando-se um modelo de sucesso que aliava a tecnologia de ponta com práticas sustentáveis e responsabilidade social. Sofia tornou-se uma empreendedora consciente e resiliente, conhecida não pela fortuna que perdeu, mas pela que reconstruiu, de forma ética e inovadora. Ela era uma líder inspiradora, que mantinha suas mãos na terra, literalmente e figurativamente, visitando campos de cultivo e conversando com agricultores, sempre lembrando das lições de João. A verdadeira fortuna, ela percebeu, não estava nas contas bancárias recheadas ou nos bens materiais que havia possuído. A riqueza real era a experiência de vida que a transformou, a capacidade de se levantar após a queda, a força de sua nova identidade. A amizade sólida e inabalável com João era o maior tesouro, um porto seguro de sabedoria e companheirismo. Ela se sentia mais rica e feliz do que nunca, mesmo sem as mansões e os carros de luxo, pois sua vida agora tinha um propósito profundo, um impacto positivo no mundo e a autenticidade de relações verdadeiras. Sua história era um testemunho vivo de que, às vezes, é preciso perder tudo para finalmente encontrar o que realmente importa. Se a jornada de Sofia e João te inspirou e te fez refletir sobre os verdadeiros valores da vida, compartilhe sua própria história de superação nos comentários. Queremos ouvir como você transformou desafios em oportunidades.
E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo, onde contaremos em detalhes a jornada de sucesso da nova empresa de Sofia e João, mostrando como a visão deles está revolucionando o agronegócio sustentável no Brasil. Deixe seu like e ative o sininho para acompanhar essa incrível saga de resiliência e amizade que continua a prosperar.